Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Comunidade Encontro. Esse espaço tem como objetivo compartilhar as nossas séries de reflexões que acontecem aqui na nossa comunidade. Se você nos visita aqui nesse canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas mensagens, as nossas reflexões. Você também pode conhecer um pouco mais da nossa comunidade acessando encontro.org. Pois bem, nós estamos conversando nessa série de reflexões sobre generosidade, generosamente. Uma série que nos convida a enxergar a generosidade não como gestos isolados, mas como um hábito, uma mentalidade do coração. Sempre que nós falamos em generosidade aqui no contexto dessa série, nós estamos falando nessas três áreas. Nós falamos do tempo, o que temos feito com o tempo que Deus nos dá. 7 dias por semana, 24 horas, ou seja, o bom uso e gestão do tempo. Talento, os nossos dons, as nossas habilidades, nós não somos tábulas rasas, mas nós temos habilidades que podem ser utilizadas não apenas em nosso benefício, mas também em benefício do outro. Tesouros, aqui se referindo como uma figura de linguagem para os nossos recursos financeiros. Agora, falar sobre generosidade na igreja hoje, especialmente nessa dimensão financeira, é claro que exige muito cuidado. Muitas pessoas se afastaram do convívio da comunidade ou possuem até mesmo preconceitos por causa das manipulações emocionais e também pelo charlatanismo dentro dessa área da dimensão financeira. Talvez você tenha vivido histórias semelhantes. De fato, é uma pena que a cultura evangélica brasileira haja dessa forma. Enfim, seja por desinformação ou por má intenção destes pastores e líderes, esse cuidado ao longo dessa série de reflexões não está desapercebido. Por isso que na primeira semana nós vimos e conversamos sobre a generosidade, no sentido de que a generosidade não nos é natural. A generosidade é sempre uma escolha. O orgulho para nós é natural, o egoísmo para nós é natural. A generosidade é sempre fruto da gratidão. Gratidão pela obra de Cristo na cruz. Gratidão pelo seu cuidado, gratidão pelo cuidado de Deus, pela provisão de Deus nas nossas vidas. Agora perceba, quanto mais enraizado eu estiver nessa gratidão, mais natural será falar sobre generosidade. E o contrário aqui também é verdadeiro. Se eu não exercer essa gratidão, falar em generosidade sempre será um peso, sempre será um fardo. Na semana passada nós vimos sobre o cuidado do coração. O dinheiro, especificamente aqui nessa fatia da generosidade relacionada à dimensão financeira, o dinheiro tem o poder de moldar a nossa identidade, configurar as nossas decisões. Existe uma face sombria do dinheiro que é nociva, mas há também uma face luminosa, que quando utilizada com sabedoria, o dinheiro, os recursos financeiros, eles podem ser sim fonte de bênção nas nossas vidas e também na vida de outros. Apenas um parênteses aqui a partir desse tema. Eu e minha esposa finalizamos essa semana a 5ª temporada da série The Chosen. Claro, uma série com todas as oportunidades e limitações, mas me chamou muito a atenção a dramatização que a série realiza em torno da traição de Judas. Alguns detalhes assim que eu não tinha me dado conta. Por exemplo, os olhos decepcionados dos discípulos. O olhar de misericórdia de Jesus. Jesus que chama Judas de amigo. Na última ceia, Judas foi alguém que sentou ao lado de Jesus na mesa.
E no mundo antigo, a proximidade na mesa indicava o quão próximo o convidado estava do anfitrião na sua amizade. Perceba o paradoxo, é Judas que está sentado ao lado de Jesus. Mas por que eu digo tudo isso ou faço essa menção? Porque Judas foi alguém que não cuidou, utilizando aqui a nossa linguagem da reflexão. Ele foi moldado pelo dinheiro. O dinheiro moldou não apenas a sua visão de reino, o dinheiro moldou a sua visão sobre quem é Jesus. O dinheiro moldou as suas escolhas, as suas decisões. E qualquer semelhança com os dias atuais em pessoas e famílias não é mera coincidência. Judas nos ensina que não importa como nós começamos, mas sim como terminamos. Ele começou muito bem, assim como muitas famílias, assim como muitos casamentos, eles começam bem, mas o dinheiro corrompe, o dinheiro fragmenta. E a mensagem de hoje é viva generosamente. Como viver generosamente nos traz sentido e alegria de vida hoje. Enfim, deixa eu começar agora com uma ilustração como pano de fundo dessa nossa reflexão. Todos conhecem ou conheceram essa mulher, a princesa Diana. Certa vez eu li uma biografia muito interessante escrita a partir de uma pesquisa com pessoas que conviveram próximo a ela. Aos olhos humanos, a princesa Diana viveu um verdadeiro conto de fadas, entre aspas. Mas alguns contrastes estavam por detrás dessa cortina da fama. Vejam só, acompanhem comigo. A realeza. A princesa Diana casou-se em 29 de julho de 1981 com o príncipe Charles. Na noite anterior ao casamento, houve uma queima de fogos de aproximadamente 1 hora. A queima de fogos na virada de ano, aqui na beira-mar de Florianópolis, dura em torno de 15 a 20 minutos. Imagine, 1 hora de espetáculo em comemoração a um casamento. Nem a queima de fogos da Disney tem esse tempo. O casamento, ele teve 3.500 convidados, sendo assistido via satélite por 1 bilhão de pessoas. A mídia da época aponta como o maior casamento do século XX. Mas qual é o drama da realeza? Durante o namoro com Diana, o príncipe Charles tinha um caso com outra mulher. Tanto que na véspera do casamento, o príncipe Charles disse a Diana que ele não a amava e inclusive passou a noite anterior ao seu casamento com a amante. Do lado de fora do palácio, a princesa enxergava os fogos, 1 hora de espetáculo. Mas do lado de dentro do palácio, ela convivia com um drama. O divórcio aconteceu em 1992, mas ela continuou a morar no palácio, 11 anos após o casamento. A beleza da realeza. A princesa Diana tinha um padrão de beleza alta, 1,78, magra, cabelos claros, bonita, perfume próprio preparado por um perfumista pessoal francês. Isso a tornava admirada pela mídia da moda. Isso a tornava alguém especial publicamente. Mas qual era o drama da beleza da realeza? Ela sofria com bulimia. Por essa razão que ela era magra. 4 vezes ao dia, ela expulsava a comida que ingeria. A fama da princesa, a mulher mais fotografada do mundo, recebia milhões de cartas, foi cercada de aplausos em qualquer lugar que fosse. Ela amava o estrelato, mas qual era o seu drama? Rejeição. Descobriu que seus pais esperavam um herdeiro homem, e essa decepção a deixou com uma baixa autoestima. Enquanto divorciada, ela jantava sozinha com 3 gatos de estimação no palácio. Imagine essa cena, morar num palácio,
na companhia de 3 gatos. Mesmo com a fama, ela nunca se sentiu satisfeita nos relacionamentos. Por fim, agora o tema que muito nos interessa, a sua generosidade. A princesa Diana era conhecida como a princesa do povo. Ela apoiou projetos humanitários, foi madrinha de mais de 100 instituições sociais. Ela foi uma pessoa com um olhar social muito importante. Ela visitava a ala de queimados nos hospitais sem receio algum. Ela abraçava pessoas com HIV numa época em que se tinha muitos tabus sobre essa doença. Ela foi presidente de hospitais, ela recebeu diversos prêmios, inclusive o Nobel da Paz. Mas qual era o drama da generosidade da princesa? A amiga mais próxima dizia que Diana era manipuladora, insegura, solitária. Dentro do círculo de amizade, Diana era uma pessoa difícil de se lidar. Odiava reconhecer erros e resistir à necessidade de pedir desculpas. Ela precisava estar no controle de tudo, uma pessoa autocentrada, sem submissão a ninguém, apenas pensava nela mesma. Por que eu estou trazendo toda essa história? Ninguém nega que a princesa Diana era uma pessoa generosa. Ela viveu uma vida que muitas mulheres na época ansiavam, esperavam, era um glamour, era um padrão de beleza. E ela refletia isso também em práticas generosas ao redor do mundo. No entanto, o seu bastidor de vida revela que ela não foi alguém feliz. A matemática entre generosidade e alegria, sentido, propósito de vida, essa equação não fechava na vida da princesa Diana. Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. A generosidade não preencheu um vazio interior que ela carregava. Agora, como que a sabedoria bíblica nos apresenta um outro caminho? Perceba essas palavras do apóstolo Paulo quando ele relaciona a generosidade com o sentido da vida. Ordene. E este é um imperativo que Paulo apresenta ou mostra para Timóteo, um jovem pastor numa comunidade na cidade de Éfeso. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Novamente, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Como a prática da generosidade traz sentido às nossas vidas hoje? Alguns princípios a partir desse texto da sabedoria bíblica. Em primeiro lugar, encontrando satisfação no que já temos. Encontrando satisfação no que já temos. Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Se você não consegue se alegrar, e é claro que isso vale para mim também, se você não consegue se alegrar com quem você é hoje, se você não consegue se alegrar com o que tem hoje, a generosidade sempre será um bicho de 7 cabeças. A generosidade sempre será um peso, algo enroscado, um tema que não flui. E Paulo, nesse sentido aqui, nos traz um alerta. O alerta é contra a incerteza da riqueza. A palavra incerteza aqui traz o sentido de passageiro. É uma linguagem do livro de Eclesiastes, onde diz que tudo é vaidade ou é correr atrás do vento. É uma figura de linguagem para o vento que se dissipa. A gente não consegue pegar o vento, é uma tentativa vã.
Assim é projetar a vida a partir da riqueza. Por exemplo, é o jovem que escolhe o curso do vestibular com base naquilo que é melhor remunerado, não a partir das suas aptidões, não a partir dos seus dons, não a partir das suas habilidades. É somente um exemplo. Mas o que nós encontramos muitas vezes é uma geração inteira, nas diversas áreas da sociedade, marcada, uma geração ansiolítica, imersa em seus medos, ansiedades, depressões. É claro que são doenças e precisamos tratar como tal. Mas quantas vezes isso é uma consequência de decisões que realizamos com base na incerteza da riqueza? Mas o bom desse texto, a alegria é saber que Paulo nos apresenta um caminho, que é o caminho da verdadeira satisfação. Deus provê ricamente. Deus provê ricamente. Satisfação e suficiência. Duas palavras esquecidas em nossa cultura, mas que ao mesmo tempo a ausência delas tem o poder, a insatisfação, ela tem o poder de entrar para dentro da vida de pessoas e famílias e fazer com que essas pessoas e famílias tomem decisões erradas. E na clínica pastoral nós percebemos muitas dessas histórias, pessoas que tomam decisões não a partir daquilo que falta, do básico, mas sim impulsionados pela insatisfação na vida. Um bispo anglicano chamado J.C. Ryle certa vez disse ou fez essa citação: a pessoa que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, jamais terá falta de qualquer coisa que resulte em seu bem. Talvez não tenha tanta saúde quanto as outras. Talvez não tenha tanta riqueza quanto outras pessoas. Provavelmente não tenha uma mesa farta ou comida de reis ou de princesas, como nós vimos no início da nossa reflexão, mas olha só, mas sempre terá o suficiente. Mas sempre terá o suficiente. Para mim, essa frase, essa citação resume bem o verdadeiro sentido da vida. É o princípio do contentamento. Sem contentamento não existe generosidade. Sem contentamento nós não conseguimos encontrar alegria. Sem contentamento nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Em segundo lugar, como a prática da generosidade traz sentido à vida, e o princípio que Paulo nos traz é adotando hábitos generosos. Adotando hábitos generosos. Perceba o imperativo aqui. Pratiquem o bem. A construção desse verbo indica continuidade, ela indica repetição, ela indica persistência. Não é um ato isolado, mas um hábito de vida, uma disposição do coração. Agora, como que isso acontece na vida prática? A partir da generosidade. Ser rico em generosidade, na partilha, generosamente. É a generosidade como um hábito e não como uma caridade pontual. Perceba que dessa forma, a mente generosa, ela possui uma fórmula. É a intencionalidade mais repetição igual a hábito. Intencionalidade mais repetição é igual a hábito. Como assim? Intencionalidade tem a ver com decisão consciente. É um ato deliberado. Eu quero viver de forma generosa, porque Deus foi generoso comigo na cruz e no túmulo vazio. Mas ao mesmo tempo, não apenas essa decisão consciente ela é importante, mas ela deve nos conduzir a uma repetição, ou seja, uma prática constante. A generosidade, ela não é espontânea. A generosidade não é natural. Nós devemos exercitar o nosso coração para ser generoso. E isso nos conduz, por fim, a um estilo de vida, um hábito.
a um ritmo de vida que nos conduz à generosidade frequente. Sem querer transformar isso aqui que eu vou comentar num ciclo de causa e efeito, ok? Mas a caminhada pastoral, ela permite conhecer algumas histórias, bonitas histórias de pessoas generosas. E para mim, pessoalmente, sempre foi muito interessante perceber o testemunho como que para pessoas generosas, quando elas usam os seus tempos, talentos e recursos como Deus quer ou da forma como Deus quer, é muito interessante como elas são abençoadas. Parece que elas sempre recebem mais de Deus, daquilo que elas oferecem. É claro, novamente, é apenas uma percepção pastoral e não uma relação de causa-efeito, não uma relação de teologia da barganha, mas é uma questão de desprendimento, é uma questão de satisfação, é uma questão de hábito, de prática, de generosidade na vida. Em terceiro lugar, como a prática da generosidade traz sentido à vida, e a resposta, o princípio que Paulo nos apresenta é cultivando esse propósito. Como assim? Aqui, para essa expressão dessa forma, como o texto apresenta na nossa tradução em português, eu pessoalmente não gosto muito da maneira como está traduzido aqui, porque a ideia por detrás é muito mais profunda. Literalmente, daria para traduzir assim: dando assim prova da sua bondade. Dando assim prova da sua bondade. Prova. Ou seja, a generosidade traz uma evidência de vida. Se você completar uma maratona, é uma evidência de um hábito de treinamento. Se você passar num concurso público, é uma evidência de um hábito de estudos. A vida com sentido, a vida com alegria, a vida com propósito pela graça de Deus é uma evidência de hábitos de generosidade. Mas olha que interessante aqui nesse texto. Existem duas palavras em grego para a palavrinha vida no português. Duas palavras em grego para a mesma palavra em português, vida. A primeira delas é bios, de onde vem a palavra biologia, ou seja, é a vida material, carne, sangue, vida terrestre. Essa é a bios. Mas há também outra palavra que é utilizada aqui nesse texto, que aponta para a vida com sentido, para a vida plena, para a vida abundante, sentido da vida, aquilo que todo mundo busca em suas vidas. E esse é o ponto em que Paulo relaciona a generosidade com o sentido da vida. Não é interessante? No mesmo texto, nós percebemos a prática da generosidade como zoé, o sentido da vida, a vida plena, a vida abundante. Caso contrário, a nossa vida ela seria marcada pelo egoísmo, onde nós buscamos através da nossa generosidade a nossa visibilidade. Isso me faz lembrar de um episódio dessa série Friends, em que Joey, um dos personagens, ele atua como voluntário em um canal de televisão pública dos Estados Unidos, a PBS. No entanto, de acordo ali com a trama, a motivação do Joey, ela não está na generosidade, não está no voluntariado, mas o que ele está procurando, na verdade, é visibilidade. Essa é a oportunidade que ele quer. Estar lá num canal de televisão, mesmo que de graça, isso vai trazer visibilidade para ele, ou seja, é a generosidade como egoísmo. Assim é a nossa vida em nossa natureza. Até mesmo os gestos de boa vontade acabam revelando o nosso orgulho. É somente pela graça de Deus, pelo Deus encarnado que entrou na história, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. É esse poder da graça de Deus por meio do Espírito que pode nos transformar de dentro para fora. E aí nós vivemos esse projeto de vida que Paulo nos apresenta aqui, que é totalmente o oposto.
É a generosidade como partilha, não como visibilidade. É a generosidade como entrega, não como acúmulo. Mas isso só é possível pela graça e pelo amor de Deus em Cristo. A generosidade como zoé, como vida com sentido. Interessante que há outro personagem bíblico que utiliza essa mesma palavrinha, zoé, vida, vida com sentido, em um dos seus ensinamentos. Certa vez Jesus, ele afirma, eu vim para que tenham vida. Aqui não é vida bios, aqui é vida zoé. E a tenham plenamente. A tenham de vez em quando? A tenham uma hora ou outra? Não. A tenham plenamente. Vida com sentido, vida plena. Esse é o chamado, esse é o convite que Deus realiza para cada um de nós hoje, no momento hoje. Ouse viver generosamente. Ou nas palavras do livro de Miqueias, prove Deus. Prove de Deus. Ouse viver generosamente e perceba o desprendimento, a satisfação, a alegria de viver em conexão e sob o cuidado do Pai. A pergunta é como isso acontece na prática? No contexto da comunidade Encontro, você tem 3 oportunidades e esse é o guarda-chuva do nosso conceito de generosidade, tempo. encontro.org/pg. Acesse esse link e entre em um dos nossos pequenos grupos. Esse é o significado da palavrinha PG, pequenos grupos. Ali é o local onde você vai investir tempo, não apenas para ser abençoado no estudo da sabedoria bíblica, mas no tempo que você dá também no cuidado de outras pessoas. Recentemente, eu visitei uma pessoa no hospital e quando eu chego no hospital havia um presente que chegou antes de mim, um presente do pequeno grupo onde aquela pessoa participava. Tempo de cuidado, invista numa vida generosa através de um pequeno grupo. Talento, encontro.org/engajar. É a partir do engajamento, é a partir de servir com os nossos dons, com os nossos talentos, que nós experimentamos alegrias que talvez nós não experimentaríamos se nós estivéssemos parados somente de forma passiva. Ouse ser generoso a partir também do engajamento na nossa comunidade. E por fim, mas não por último, o tesouro, aqui uma figura de linguagem para os recursos financeiros, encontro.org/contribuir. Esteja participando da vida em comunidade, dos fóruns e assembleias onde esse tema é discutido, é tratado para perceber a transparência, como a nossa comunidade lida também com o tema da generosidade. E que o Deus generoso, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus do cuidado, esteja sempre na sua vida, nas nossas vidas e nas nossas famílias, por amor dele. Tchau, tchau, até a próxima semana.